Aleluia. Deus é bom em todo tempo, amém? E eu hei de confessar que eu estou com grande expectativa daquilo que Deus vai continuar fazendo em nosso meio essa noite. Nós vamos começar orando. Pai amado, Pai gentil, Pai tão bondoso, obrigado porque aquele que entrou cansado vai sair fortalecido. Aquele que entrou abatido vai ser levantado. Aquele que entrou cheio, ele vai sair transbordando. Aquele que entrou suprido, ele vai sair abundante, generoso, multiplicando, avançando em tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um dos meus irmãos. Aquele que entrou doente vai sair curado. Aquele que entrou confuso vai sair convicto. Aquele que entrou em dúvida vai sair cheio de fé, certeza, ousado. Obrigado porque quando o teu povo se reúne, o teu povo santo, pessoas ungidas, que te amam, com corações contritos e quebrantados, coisas extraordinárias acontecem. Espírito Santo, você tem liberdade em nosso meio. Você é o Senhor desse culto, você é o Senhor das nossas vidas. O Senhor é o Senhor da nossa canção. Nós te bendizemos, te agradecemos e te glorificamos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você crê, diga amém, dá um glória a Deus aí. Eu gostaria que, por gentileza, você pudesse abrir a sua Bíblia, ou vai acompanhar aqui na projeção, Hebreus, capítulo 10, no verso 38 e 39. Sabe, amados, quando nós vivíamos alheios, distantes das coisas de Deus, eu vou usar a expressão que às vezes minha mãe usava. Ela falava assim: você quer viver como dá na telha. Do jeito que você achar que você tem que viver, você faz. Às vezes a gente replicava aquilo que a gente via das pessoas próximas, ou do contexto familiar, ou das associações que a gente tinha, ou segundo o nosso entendimento, a compreensão que a gente tinha. Mas, todavia, porém, quando nós fomos salvos, alcançados, o Evangelho nos alcançou, o amor de Deus transbordou em nosso coração, Ele estabeleceu um estilo de vida no qual você e eu devemos estar inseridos e viver, amém? Hebreus 10, 38 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Na versão NVI, mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe, muitas vezes é um assunto que acaba não sendo tão abordado, porque nós temos diversos assuntos, mas é um assunto de extrema importância que nós precisamos entender. E aí eu vou começar abordando sobre justiça. Justiça, quem fez o rema já ouviu isso diversas vezes, ou se você já vem aqui há algum tempo, você já ouviu que justiça é a condição de estar diante de Deus, sem medo, sem condenação ou culpa, como se o pecado nunca tivesse existido. Mas sabe que por causa da falta do senso de justiça, ou de estar nessa posição, nós outroramos éramos mutilados por causa do pecado? Nós não tínhamos confiança diante de Deus, porque nós também não poderíamos ter acesso diante dele, por causa da vida de pecado. Agora, o pecado nos separava, nos afastava da plena comunhão, da intimidade, do acesso a Deus. E aí está dizendo que aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo,
Deus o fez pecado, ele não cometeu pecado, mas lhe foi imputado o pecado, o meu e o seu pecado, foi colocado sobre ele, porque ele era o único capaz de pagar o preço, para que não fôssemos mais refém e escravos do pecado, para que nós fôssemos feitos justiça. E sabe, justiça, ela restaura a nossa posição diante de Deus, onde você pode estar confiadamente, onde você tem paz para com Deus, onde você tem autoridade, e onde não está pautada na nossa força, habilidade, capacidade, conhecimento, nos nossos méritos. Por quê? Porque nenhum homem foi capaz, antes de Jesus, de cumprir a lei, os seus requisitos. Por mais que ele se esforçasse, por mais que ele temesse a Deus, em algum ponto ele transgredia. Mas Deus se fez homem, foi concebido no ventre de uma virgem, Maria, e ele, criança, cresceu em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, iniciou seu ministério e se entregou na cruz do Calvário, levou os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, nós éramos imputados como afastados, malditos, porque por causa da vida de pecado, mas ele se fez maldito, para que você fosse bendito, justificado e aceito diante de Deus, por intermédio do sacrifício de Jesus. Então nós precisamos entender que justiça é uma posição. Justiça é a posição que Jesus adquiriu. Ele pagou o preço. Ele é o justo. Ele é o justo juiz. E todo aquele que crê em Jesus lhe é imputado justiça. Você é feito justiça, você não se coloca, mas você é atraído, você é colocado em uma posição de justiça por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, pelo preço que foi pago, pelo sangue derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida, você está hoje em uma posição de justiça. Vamos ver o que está em Romanos 5. Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 3:21, eu gostaria que colocasse a projeção aí, por favor. No subtítulo no meu diz aqui, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Mas, verso 21, Romanos 3, verso 21. Mas, agora, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos o que creem, porque não há diferença. A justiça para todos e sobre todos. O que é o requisito que Paulo está falando aqui para os romanos? Crer no Senhor Jesus. Vamos continuar. 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A graça nos alcançou e nos coloca em um lugar de justiça, onde nós temos plena confiança diante do nosso Pai, diante do nosso Deus, porque nós cremos em Cristo Jesus. E nele nós recebemos a redenção.
Sabe que existem dois aspectos que são distintos? E.W. Kenyon diz isso. Porque redenção, todo aquele que tem uma vida de pecado necessita de redenção. E aqui ele está dizendo, todos pecaram. Então toda a humanidade, todo ser humano necessita da redenção. E a redenção é se arrepender da sua vida de outrora e entender que há a necessidade de perdão dos seus pecados e de que há um Salvador. E por intermédio da fé, você é salvo e redimido da condição de pecador, miserável e maldito que vivia outrora por causa do pecado. Mas por causa do sacrifício do justo, você é novamente aceito por Deus e tem plena comunhão com Ele. Só que a redenção ela acontece uma vez. Quando você crê e entrega a sua vida para Jesus, você já é redimido. A gente chama isso também de novo nascimento. O seu espírito é recriado. A Bíblia diz que o nosso espírito se torna um espírito com o Espírito de Deus. Só que isso não nos isenta, às vezes, de errar, de pecar. Todas as vezes que nós não andamos em amor, a Bíblia diz que nós estamos andando em pecado. Todas as vezes que nós andamos em incredulidade, nós não estamos confiando em Deus, isso é pecado. Mas eu vou até Deus para buscar novamente uma redenção? Não, é o que diz lá em Tiago. Se você pecou, vá até o Senhor, porque Ele é justo e Ele te perdoa. Se arrependa e Ele te limpa com o seu sangue e você continua nesse lugar, nessa posição de justiça, porque você foi inserido nesse lugar gratuitamente, pela fé. Sabe que se você vir todos os cultos aos domingos, e isso é lícito, não te faz mais justo ou menos justo? Você foi inserido no lugar de justiça por intermédio de crer em Jesus Cristo. Agora, à medida que a gente aumenta a nossa compreensão dessa posição de justiça, não faz sentido eu estar em outro lugar senão nos cultos. Você entende que muitas vezes a religiosidade está tentando com que a gente faça algo para ser aprovado por Deus, quando na verdade, por intermédio do sacrifício de Jesus, a gente já foi aceito, aprovado, e a ter compreensão dessa verdade é o que nos leva a viver uma novidade de vida. Nós não estamos aqui buscando ser aceitos por eles, mas porque nós cremos em Jesus, nós já fomos aceitos, justificados, filhos, herdeiros, co-herdeiros, e estamos nessa posição, compreendendo esse lugar para corresponder à altura àquilo que já nos foi dado gratuitamente nele. Então não está baseado na minha meritocracia. Eu não estou fazendo para ser aceito, mas porque eu sou aceito, eu faço. Porque eu fui aceito, eu correspondo. Se eu não tiver consciência dessa posição de justiça, facilmente o diabo vai tentar me ludibriar, trazendo vergonha, medo e condenação ao nosso coração. É por isso dessa canção, ei meu coração, não se envergonhe. Quantas vezes a gente já não correspondeu abaixo daquilo que era a expectativa do Senhor para a nossa vida? E o primeiro sentimento que às vezes se levanta é o que aconteceu lá no Éden após a queda. Adão teve vergonha e se escondeu de Deus. Só que nós declaramos o quê? Ei, meu coração, não se envergonhe. Você não precisa se envergonhar, sabe por quê? Porque o alto preço foi pago. Em Cristo eu fui justificado, em Cristo eu fui comprado, eu faço parte do corpo, eu fui selado pelo Espírito, eu sou filho de Deus, eu faço parte do corpo de Deus, então eu não preciso me envergonhar. Se porventura outrora eu não correspondi à altura, eu não corro dele, eu corro para ele, porque é nele que eu tenho a resposta que eu preciso. Então essa consciência de justiça não nos faz correr para distante de Deus, mas correr para Ele, porque nele é o nosso lugar. Confiantes disso, tanto é que Hebreus diz assim, se achegue confiadamente, não é entre, porque nós não estamos fora,
mas é se achegar. Porque talvez nós podemos estar no mesmo ambiente de algumas pessoas e não considerá-las. Eu não desfruto desse relacionamento. É por isso que ele diz, se achegue. Ou seja, tendo a plena consciência de que esse é o seu lugar. De que esse é o seu acesso. E porque você está nesse lugar de acesso, você se achega e recebe graça e misericórdia em ocasião oportuna. Eu achei interessante porque foi ontem, eu estava estudando, aí eu tenho o Miguelzinho, de 2 anos, e aí eu ajeitei um espaço para me estudar. Aí fiz um café, que eu gosto, estava estudando para ministrar, coloquei uma almofada para ficar mais confortável, e 1 minuto que eu levantei e saí, quando eu voltei, quem estava reinando lá no meu cantinho? O Miguel. Ele acordou e foi direto lá, sentou em cima da almofada e não me perguntou, pai, posso sentar? Pai, esse lugar já está sendo ocupado? Entenda que ele tem 2 anos apenas, mas ele sabe que onde o pai dele está, ele tem acesso, ele tem liberdade. E quando eu cheguei, ele diz assim, eu quero Donone. Ele não ficou acanhado daquilo que ele necessitava. Por quê? Porque ele não tem medo do pai, mas ele tem acesso ao pai e confiança, sabendo que o pai é capaz o suficiente de cuidar dele, de prover ele, de dar o suporte, de atender, de suprir além das expectativas dele, porque o pai é muito maior. Às vezes talvez é essa simples consciência de acesso, de justiça, que a gente deixa de desfrutar coisas tão extraordinárias que o pai já preparou para nós. Porque se ele nos deu tudo, ele diz, o que são as outras coisas? Se ele já nos deu tudo, entregando Jesus, dando Jesus, ele diz, o que são as outras coisas? Agora, o que nos leva a entender e acessar esse lugar de justiça é a fé. Hebreus 11:1 diz, a fé é a certeza ou a convicção de fato que nós vemos, vamos lá, abre lá por favor. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Se eu estou vendo, não há mais a necessidade de fé, ok? Só que nós precisamos entender, porque ele disse assim, ó, o meu justo viverá por fé. Em Provérbios 4:18 diz assim, ó, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe, ele diz, o meu justo, está falando de mim e de você, aquele que creu em Jesus, viverá, o seu estilo de vida é pela fé. Fé é a certeza, é a convicção. Nós não estamos vendo, nós não estamos sentindo, mas nós cremos porque ele disse. Eu ouvi esse exemplo, se você tem um smartphone, um iPhone de última geração, ele tem inúmeros recursos, mas se acabar a bateria dele, você consegue utilizar todos os recursos que tem disponível nele? Não tem. Ou a mesma coisa de um carro. Você pode ter um carro do novo, cheirando, banco de couro, ou independente de. Mas se acabar o combustível dele, ele vai se locomover, vai levar você para o lugar que você deseja? Ou se você tiver uma bicicleta, mas se você não pedalar, não colocar esforço, não fizer a sua parte, você vai chegar no seu destino? Não, vai ficar no mesmo lugar. Então, de certa forma, existe um esforço da nossa parte. Só que muitas vezes as pessoas estão achando que fé é o resultado da nossa força, do nosso esforço. Só que fé é o resultado da nossa rendição. Ao crer no que ele diz, tomar posse pela mão da fé e dizer, eu estou nesse lugar de justiça, independente do cenário, daqui eu não saio, eu creio e vai acontecer.
Só que também talvez a pessoa pode falar assim, mas eu não estou crendo em nada, não está acontecendo nada, e pode acontecer também. Que talvez você não está botando força, só está sendo carregado. Sabe aquele homem que estava na maca com os seus 4 amigos? Ele não tinha a força suficiente para se achegar até Jesus. Mas os 4 amigos estavam carregando ele naquela maca. Os 4 amigos subiram no telhado, destelharam a casa e desceram ele diante de Jesus. Quando ele se coloca diante de Jesus, a Bíblia diz que vendo-lhes a fé, Jesus cura aquele homem, ele encontra a salvação. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Agora pede para os seus amigos levarem a sua maca? Não. A resposta de Jesus foi, tá bom, até hoje você veio carregado, mas se você teve um encontro comigo agora você pega a sua maca e você caminha essa sua jornada. Então talvez as pessoas cheguem aqui, mas eu tenho pouca fé, eu estou muito fraco, eu estou muito isso, não tem problema, você vai encontrar 4 pessoas perto de você, cheias de fé, cheias de ousadia, que vão te assistir, que vão te ajudar, e você vai encontrar a palavra, e a palavra vai te levantar, e como a luz da aurora, o caminho do justo, você vai brilhar, dia após dia, dia e mais, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Porque não é simplesmente sobre uma promessa, isso é uma constatação. Provérbios está dizendo, o caminho do justo não será, não talvez, não quem sabe, o caminho do justo quem é justo aqui? Então, a Bíblia está dizendo, o seu caminho como a luz da aurora, hoje é melhor do que foi ontem, amanhã será melhor do que hoje, e depois será melhor, e depois será melhor, e depois será melhor. Por quê? Porque você é justo, e porque você está nele, permanece nesse lugar de justiça, e anda em fé, você está brilhando dia após dia, até ser dia perfeito. Mas às vezes as coisas saem do desacordo, de como eu imaginava, de como eu queria, de como eu esperava, ou de como eu estava sentindo. Mas isso não muda a nossa posição de justiça, porque ela foi estabelecida em crer no sacrifício de Jesus. Então nós não podemos estar apenas nessa posição, nós precisamos desfrutar a realidade que essa posição provoca na nossa vida. Vamos lá, Romanos 4, verso 1. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, diz a Escritura no verso 3, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão, numa velha aliança, chamado de o pai da fé, porque ele creu em Deus, lhe foi imputado justiça, e ele foi chamado do justo Abraão, amigo de Deus. Agora, dentro dessa jornada, Gênesis 22 vai dizer, Deus diz para ele, saia da tua terra, saia da tua parentela, e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Ele não estava vendo a terra, Deus ainda iria mostrar, mas o convite foi, saia do seu meio, do seu comum, do seu natural, para passar a andar, a viver em fé e provar do sobrenatural. Saia desse lugar onde você está e vai para onde eu te mostrarei. E ele vai nessa jornada. E Abraão acertou, mas às vezes também não foi tão assertivo. Abraão continuou nessa jornada, mas os desafios também se levantaram e as oposições. Abraão deu ouvidos a Deus, tanto é que ele saiu da sua terra, mas também deu ouvido certa vez à sua esposa, que não foi muito sábia e guiada, oferecendo a sua serva Agar
para que ele pudesse se deitar com ela, e acabou gerando um grande problema. Só que aqui a Bíblia está dizendo em Romanos, porque ele creu, lhe foi imputado justiça. E depois na sequência, quando nós fomos lendo, a Bíblia diz assim que Abraão creu contra a esperança, porque o ventre de Sara era estéril e já estava amortecido, e ele de muita idade, mas não enfraqueceu na fé, porque ele deu glórias, porque ele sabia que aquele que fez a promessa era fiel e justo para cumpri-la. E Isaac nasceu. A promessa se cumpriu cerca de 24, 25 anos depois. Ele pôde pegar no colo, ele pôde dar um abraço, ele pôde dar um cheiro, ele viu a manifestação da promessa de Deus sobre a vida dele. E é interessante por quê? Porque ele creu. Meus irmãos, ele mudou de nome sem ter nenhum filho. Deus falou: você não é mais Abrão, você é Abraão, pai de multidões. E ele não ficou questionando com Deus: tá bom, depois que você me der meia dúzia de menino, aí eu posso ser chamado. Não. Sem ver, sem sentir, ele creu no que Deus disse. Se você está dizendo que eu sou pai de multidão, meu nome a partir de hoje é Abraão. Mas e os outros? Eu não sei o que os outros vão achar. Eu prefiro ficar com aquilo que Deus diz a meu respeito. E se ele diz que eu sou Abraão, pronto, ele começou a declarar: cri, por isso falei. Nós temos o mesmo espírito de fé, nós cremos, por isso falamos: eu sou Abraão, pai de multidões. E dentro desse cenário, o filho nasce, e Deus diz: me dá Isaque, seu único filho a quem você ama. E se você for pegar no contexto de único, é porque na verdade é uma simbologia, é uma demonstração daquilo que aconteceria entre Deus e Jesus na plenitude dos tempos. Porque essa palavra único lá é do mesmo verbo de unigênito, único filho. E Jesus era o unigênito de Deus e passou a ser o primogênito, porque depois dele temos muito mais, somos nós, filhos de Deus, amém? Então dentro desse cenário, Deus diz: me dá seu filho. E ele prontamente responde. Então, ou seja, a fé tinha uma ação correspondente. Ele pega os seus servos e vai com um menino. E no meio da jornada, Deus diz: é naquele monte. Ele fala para os seus servos: fiquem aqui. Mas e agora? Onde vocês vão? Não, nós vamos ali adorar ao Senhor e voltaremos. Sabe que a Bíblia não menciona, mas eu também não fico nessa questão da conjecturação de que ele foi tremendo, de que ele foi preocupado. Ai meu Deus, será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que Deus quer meu menino? O que será? Será que eu estou ouvindo mesmo a Deus? Não, ele se tornou amigo de Deus. Ele andou em fé. Ele se recebeu, lhe foi imputado justiça. A voz de Deus lhe era familiar. E ele prontamente responde e vai. Tanto é que Isaac diz: cadê o cordeiro? E a resposta dele foi: Deus vai preparar para si um cordeiro. A Bíblia relata que ele pega o cutelo para fazer a ação. E o anjo grita: Abraão, não faça isso. Então pastor, foi algo assim, do nada assim, ele ouviu a Deus e do nada Abraão saiu: vou sacrificar o menino. Não, meus irmãos. Porque em Romanos 4, no verso 18, 19, 20, diz que o ventre de Sara estava amortecido, sem vida, sem vigor, e ele já era de uma idade avançada.
Mas sabe que nesse ventre sem vida, estéril, Deus tinha liberado uma palavra de que haveria vida, de que seria concebida, de que uma semente iria gerar de lá, e seria uma semente onde nasceriam multidões. Quando Deus diz, me dá seu filho, Abraão já tem uma experiência com Deus. Aí eu estou imaginando, ele olhando para o ventre de Sara e dizendo, se ali existia morte, mas o Deus da vida transformou a vida em morte, eu posso entregar o meu filho, e mesmo que eu sacrifique ele, o Deus de toda a vida é poderoso para ressuscitá-lo. Porque quando ele libera uma palavra, porque você é justo e vive em fé, ele deseja que essa palavra seja vida, uma experiência e uma demonstração na sua jornada, na sua vida, para que você possa brilhar mais e mais, para que o mundo veja a grandeza do seu Deus, do seu Senhor, porque Ele é poderoso para fazer na sua vida. Não teve medo, não titubeou. Será que vai acontecer? O que será que vai ser? Não. Abraão ouviu a Deus e continuou ouvindo a Deus. E ele teve um vislumbre do que seria na plenitude dos tempos. Justo Abraão. Quantos justos nós temos aqui? Abraão, o pai da fé. Quantos aqui têm fé? Uma medida de fé já nos foi dada. Você já tem uma medida de fé. Você foi colocado em uma posição de justiça, não por seu mérito, não por meu mérito, mas porque você creu. Então você é justo e já tem uma medida de fé. Você já tem ferramentas suficientes para viver uma vida extraordinária e glorificar a Deus. Vamos a alguns exemplos aqui. Mateus 3,17. Eu vou falando aqui para a gente ganhar tempo. Jesus veio, ele foi ao encontro de João Batista, e depois de ser batizado, a Bíblia diz que os céus se abrem, e uma voz se ouve e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe que Jesus não era carente? Sabe que Jesus não estava na dúvida, ele nunca andou em dúvida. Ele era convicto do seu chamado, do seu propósito, do relacionamento que ele tinha para com Deus. Mas depois desse ato de obediência, Deus faz questão de enfatizar e dizer: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E depois disso ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele ficou 40 dias e 40 noites, e foi tentado pelo diabo. E sabe qual foi a primeira coisa que o diabo disse para ele? Se você é filho de Deus, tentando corromper a identidade de quem ele era. Se você é filho de Deus, você não estaria passando por isso. Se você fosse filho de Deus, você não estaria passando fome. Se você fosse filho de Deus, você não estaria desassistido. Se você fosse filho de Deus, mas se você é mesmo filho de Deus, então faz o seguinte: se torne independente e faça você mesmo. Transforme essas pedras em pães. Esteja alheio daquilo que Deus tem. Afinal, você é filho de Deus, você pode fazer. Não me parece tão semelhante ao que foi feito lá no Éden com Adão e com Eva? Você será semelhante ao Altíssimo. Você não vai precisar ficar na dependência total dele. Então pode comer, porque é mentira de Deus. Porque quando você comer, você será semelhante a ele. E eles não entenderam que não era, que já eram. Então Jesus, já sabendo dessa posição de justiça, ele não precisou provar nada para o diabo. A resposta de Jesus foi: porque ele diz, eu vivo.
ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava dizendo: porque ele disse, eu vivo. Porque ele fala, eu sou sustentado. Porque ele diz ao meu respeito, é nesse lugar que eu estou guardado, protegido, unido, convicto, certo de que é esse lugar onde eu tenho tudo o que eu preciso. Quantas palavras Deus já não tem liberado sobre a nossa vida? Lembra de Josué? Medita de dia e de noite, se encha dessas verdades, se encha dessa palavra, porque você vai fazer bem sucedido o seu caminho. Sabe que antes disso Deus não disse: olha, eu vou dizer para você meditar nessa palavra, porque você não sabe ainda, mas vai chegar daqui um tempo que você vai se deparar com Jericó. São muralhas intransponíveis, que se você olhar aos olhos naturais, você vai ficar atemorizado. Não, Deus não deu esse relatório para ele. Deus deu o relatório: ei, se encha da minha palavra, medite nela, se encha da minha verdade, esteja tão convicto nela, esteja tão cheio dessa verdade, esteja tão convicto de que você vai viver por aquilo que eu digo, que quando aquilo que parece intransponível, aquilo que parece impossível, você não vai ter medo, você vai crer o suficiente para corresponder à altura e ter acesso onde eu quero te levar. E Deus disse para Jesus: você é meu filho amado, eu te amo. E quantas vezes daqui, ou alguém passa por você e fala assim: ei, Jesus te ama, e a nossa resposta é: tá bom, eu já sei. Quando na verdade é Deus colocando essa semente no seu coração, porque Ele sabe do seu amanhã, e Ele não quer que você esteja vazio para que o diabo te encha de mentira, porque depois dá mais trabalho para tirar. É melhor você estar cheio da verdade, porque quando a mentira vier, você já identifica e fala: ei, não tem parte comigo, não é isso que Deus tem para minha vida, não é isso que Ele pensa ao meu respeito, não é essa a vontade dEle para minha vida. Eu vou continuar firme no que Deus diz ao meu respeito. Vamos para mais um. Pedro anda sobre as águas. Enquanto a Samara ministrava de manhã, e se você não teve o privilégio de assistir a ministração, depois você ouça. O Senhor foi ministrando essas verdades ao meu coração. Sabe, a Bíblia fala de um cenário onde eles estão no barco, altas horas, e Jesus está vindo ao encontro deles, e eles pensam ser um fantasma, e gritam atemorizados. E Jesus disse: não temas, sou eu. E Pedro diz assim: se é tu mesmo, Senhor, manda eu ir até você. E a resposta de Jesus foi: vem. A Bíblia diz que ele saiu do barco, ele colocou os pés sobre as águas e andou. Então ele estava em fé. Ele estava em fé. Mesmo porque se ele estivesse no estágio anterior de medo, nem o pé fora do barco ele tinha colocado. Ele falou: eu mesmo não. Mas ele põe o pé fora do barco e começa a andar sobre as águas. Mas a Bíblia relata de que ele começou a atentar para as ondas e o vento. Sabe, amados, que as ondas e o vento já era familiar para Pedro, porque ele era pescador. Não foi algo inédito que ele viu, não foi algo que ele não já tinha presenciado ou provado, talvez não naquela intensidade, mas já fazia parte do estilo de vida que ele tinha como pescador. Pescar no mar, e as ondas e os ventos. Mas o Senhor liberou uma palavra e disse: vem. Mas ele passou a atentar mais para aquilo que já era parte do seu cotidiano. E quantas vezes nós nos reunimos aqui no domingo
e o Senhor libera uma palavra, mas a gente chega na segunda do cotidiano, na terça do cotidiano, na quarta do cotidiano, e começa a naufragar em fé, porque passa a olhar mais para o seu natural, para o seu cotidiano, do seu dia a dia, do que se lembrar do que aquilo que Ele diz a seu respeito. E ele começa a naufragar. Jesus estende a mão e diz: por que você duvidou? Jesus não quis envergonhar ele, mas Jesus estava dizendo: se eu liberei uma palavra, pode confiar, eu sou poderoso para fazer do início até o final. Eu só quero que você não duvide. Eu só quero que você não fique se apegando à sua rotina, ao seu cotidiano, às suas experiências, ao natural, aquilo que você já viveu. Porque se eu liberei uma palavra e você estiver disposto a crer nela, do início ao final, você vai viver o extraordinário que ninguém nunca viveu. Jesus não estava chamando ele apenas para uma experiência, para depois ele dizer para os outros discípulos: você viu? Andei em cima das águas, vocês não. Mas Jesus, quando chama ele, estava dizendo e chamando ele para despertar uma nova consciência, uma nova realidade. Jesus estava mostrando para ele: se você crer no que Deus diz e permanecer crendo, você vai acessar lugares, vai viver coisas assim como eu tenho vivido, porque a palavra de Deus é poderosa para te sustentar e fazer viver o extraordinário. Tanto é que ele aprendeu, porque a Bíblia relata lá em Atos que Pedro andava e as pessoas colocavam os doentes na rua, para que ao menos a sombra de Pedro tocasse nas pessoas e elas fossem curadas. Ou então Filipe, evangelista Filipe, está no meio de um avivamento, as pessoas sendo curadas, sendo libertas, os demônios saindo, e o Espírito Santo diz: vá para o deserto. Ele sai do lugar da evidência, mas porque ele conhecia a voz do Espírito Santo, ele foi para o lugar da obediência. E não que ele estava em desobediência lá, mas quem conhece a voz do Espírito começa a compreender as direções e o vento e o soprar do Espírito Santo. E ele sai do lugar da evidência para o lugar da obediência. E aí ele se encontra com um oficial que vem na carruagem. Se a gente olha o cenário no deserto, quem parece mais favorecido ou privilegiado? Filipe, que chegou a pé, ou o oficial que está andando na carruagem? Naturalmente é o oficial. O oficial que está numa posição maior de status teria talvez algo a oferecer para ele. Inclusive ele estava lendo as escrituras, mas a Bíblia diz que Filipe correu para seguir a carruagem. Já estava fazendo 100 metros rasos ali, já estava. E aí ele conversando diz assim: você está entendendo aí o que você está lendo? E o oficial disse: como eu vou entender se ninguém me explica? Aí Filipe pega uma carona, sobe e começam a decorrer acerca das escrituras, até que eles chegam num ponto onde fé é achada no coração daquele homem, e ele diz: o que me impede de ser batizado? O que me impede de ser redimido? O que me impede de ser transformado? O que me impede de ter acesso a esse Jesus que você está dizendo que morreu e ressuscitou pelos meus pecados, para que eu tivesse uma nova vida nele? Ele disse: se você crer, é o suficiente. Então para a carruagem, porque eu creio. Aquele homem desceu as águas e se alegrou em sobremodo, porque uma nova vida estava se iniciando, uma nova natureza, uma nova posição, uma posição de justiça, uma posição de paz, uma posição de alegria, porque ele creu no Salvador de todo homem, Jesus Cristo de Nazaré. Só que depois Filipe não foi embora a pé. Filipe foi transladado. E aí às vezes a gente está olhando: Deus, eu estou indo para o trabalho a pé, eu estou indo de ônibus, eu deveria estar indo de carro.
mas quem sabe, só quem sabe, o justo, filho de Deus, que precisa brilhar naquele ônibus, seja você naquela estação. Porque passos de obediência nos levam a novos níveis de extraordinário. Ele foi andando, não tinha muitas explicações, mas ele obedeceu, e nem tinha promessa de que ele seria transladado, mas porque ele estava pronto a obedecer, pronto a ouvir, ele viveu o extraordinário. Por que eu estou dizendo isso? Porque a fé, o justo vive pela fé, não é só para pagar boleto, não é só para ter uma casa nova, embora isso é uma bênção, mas é para ter um lar novo, restaurado, cheio da presença, cheio do Espírito Santo. Não é para ter apenas um carro novo, não são apenas para coisas, porque isso é lícito, mas é para ter o caráter transformado, mas é para cumprir o propósito, mas é para, como Filipe, responder à unção, mas é para obedecer nos passos que você não está vendo, mas é para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer, porque se Ele liberou uma palavra sobre você, Ele é poderoso para fazer do início até o final. Mas eu não tenho tanta habilidade, mas eu não tenho tanto isso, eu não tenho tanto aquilo, mas eu não tenho... Está acabando meu tempo. Abre lá em Marcos 11, por favor. Isso aqui eu vou ler junto com vocês. Marcos 11... verso 12, capítulo 11, versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira. Presta atenção nisso. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Do 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhes: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Enquanto eu ficava pensando sobre esses cenários, sobre Pedro andando sobre as águas e olhando os ventos e as ondas, Jesus olha 5 pães e 2 peixes, ele dá graças e uma multiplicação extraordinária. Eu nunca vi uma figueira com uma orelha, com um ouvido, mas se Jesus falou para ela, ela ouve. Jesus falou aos ventos, Jesus falou às ondas, mas Jesus também falava aos demônios, aos paralíticos, aos enfermos. Jesus conversava com o Pai. E sabe, dentro de todos esses cenários, é interessante por quê? Porque muitas vezes nós estamos fazendo o inverso. Quando nós olhamos um cenário que está em desconformidade com a expectativa, com aquilo que Deus tem para nós, ao invés de fazer como Jesus, nós falamos com a figueira. E falar a figueira e com a figueira são duas coisas totalmente distintas. Porque quando nós falamos com a figueira, pensa comigo Jesus dizendo assim: poxa vida, você me enganou mesmo, hein?
Dei maior caminhada aqui, quando chegou aqui não tinha nada, e eu continuo com fome. Poxa, por que você só tem folhas? Por que você não tem frutos? Não é justo isso. E quantas vezes o diabo lança circunstâncias? As circunstâncias estão assoviando, se levantando, e nós estamos, ao invés de falar a circunstância, nós estamos conversando com a circunstância. Mas por que assim? Por que tem acontecido assim? Mas por que não? Jesus não titubeou. Jesus disse à figueira: você está em desacordo com aquilo que você foi projetada para fazer. E se você está em desacordo, pode secar. Que tal a gente começar a falar com as circunstâncias ao invés de conversar com as circunstâncias? Falta você estar em desacordo, porque eu sou justo e eu tenho fé, eu sou filho de Deus. E Ele diz que o justo não tem falta de coisa nenhuma, porque eu fui jovem e hoje sou velho, mas o justo e a sua descendência nunca mendigou o pão. Então é assim que Deus diz: circunstância, falta, saia da minha vida. Eu digo a você, eu não vou perder tempo conversando com você, eu digo a você: abundância é a vontade de Deus para a minha vida. Doença, você tem um nome, mas eu vou parar de ficar conversando com sintomas. Sintomas, chega, acabou o papo. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então sobre as suas pisaduras, eu creio, eu sou sarado. Então enfermidade, suma, desapareça, porque essa não é a vontade dele sobre a minha vida. Porque o justo vive pela fé. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Qual é o cenário essa noite que você vai parar de conversar com ele e vai dizer a ele? Porque ele diz: eu vivo. O que ele diz ao meu respeito, é por isso que eu tenho vida. É por isso que ele diz que a semente é lançada, e o inimigo vem para quê? Para roubar a semente que é lançada no meu e no seu coração. Porque o inimigo sabe, se nós recebermos com mansidão, se nós acolhermos com diligência, com fé, com amor, essa semente, ela vai frutificar no nosso coração. E aí o diabo sabe que ele não é páreo, ele sabe que tudo tem que mudar, ele sabe que vai se cumprir, ele sabe que vai acontecer, porque a palavra é carregada de poder suficiente para mudar todo e qualquer cenário na minha e na sua vida. Quantas sementes nós temos recebido? Quantas sementes nós temos recebido? Quantas verdades nos têm sido ministradas? Mas a falta de consciência de justo nos deixa muitas vezes intimidados diante das circunstâncias e das afrontas do diabo. Mas você é justo. Você é justo. Você já foi redimido. Você já foi justificado. Você está diante do seu Pai. Você tem livre acesso. Você já tem uma medida da fé. Você tem fé o suficiente para dizer a esse monte, a esse cenário: sai desse lugar e muda para o outro, porque eu creio, e aquilo que eu creio e não duvido no meu coração vai se manifestar, vai acontecer, porque essa é a vontade do meu Pai. Foi assim que Ele disse e é assim que é na minha vida. E quem tem fé se alegra. Pode estar as ondas, pode estar o vento, mas quem crê, quem crê, sabe que Ele é poderoso para fazer.
Quem crê, agradece. Quem crê, dá uma resposta em fé. Porque aqui você talvez chegou carregado, mas sabe, a palavra foi lançada, ela chegou no seu coração. Então ele diz: se levanta, carrega a maca e resplandece, vive aquilo que eu tenho para você. Sabe, amados, quem está falando para você não é alguém que se viu num cenário onde as circunstâncias e o diabo tentando envergonhar. Mas eu não sou vítima, eu sou filho de Deus. E ao olhar aquele cenário, Deus começou a ministrar e me lembrar das promessas, da palavra, porque Ele era poderoso para fazer. E Ele estendeu a mão e disse: se levanta, se encha de fé e avance, continua, corra, vai, avance, porque eu sou com você, Ele é com você. E aí onde foi que veio essa canção? Não se envergonhe, meu coração. Não se envergonhe. Não se envergonhe. Não se envergonhe. E eu vou apenas levantar as minhas mãos. Sabe aquele momento, a única coisa que eu tinha era aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas você começa daí, você transborda de gratidão e começa a adorar, e começa a se encher de fé, e começa a celebrar, e começa a exaltar, e começa a se lembrar das vezes que Ele se fez tão presente na sua vida. Quantas vezes parecia que não ia dar certo? Quantas vezes você achou que não ia sair daquela situação? Mas você está aqui, você saiu, você venceu, você pode ir além, você vai, nada vai te parar, você vai cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. Levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é uma aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além do coração cantando aleluia, aleluia. E então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é uma aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia.
Senhor. É necessário crer com o coração e confessar com a boca Jesus Cristo como Senhor. Ele mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente por intermédio de Jesus é possível se achegar até Deus. Quantos ainda não fizeram essa oração? Creem em Deus, mas ainda não fizeram a oração, reconhecendo o senhorio de Jesus, para provar dessa redenção, para provar dessa novidade de vida, para provar desse perdão e desse livre acesso diante do Pai. Faça um aceno com a sua mão assim, para que eu possa te ver. Tem alguém ainda que não fez essa oração? Entregando a sua vida a Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Faça um aceno assim com a sua mão, bem alto, para que eu possa ver. Ou se por algum motivo você se desviou ou se afastou dos caminhos do Senhor, não me interessa saber o porquê, mas Ele é seu Pai. Ele restaura e muda a sua sorte. Ele muda o seu caminho, o seu destino. Ele faz nova todas as coisas nessa noite. Nós temos alguém? Alguém? Alguém com alguma dor ou enfermidade? Alguém com alguma dor ou enfermidade? Alguém que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas? Todos cheios? Todos sarados? Todos salvos? A tradição não salva ninguém. Alguém pode até estar no culto evangélico, vir à igreja frequentemente ou esporadicamente, mas se não render o seu coração genuinamente a Jesus, ele não prova dessa novidade de vida, dessa redenção. Pode até ser um despertar religioso, mas o Senhor não nos chamou para religiosidade. Ele nos chamou para uma novidade de vida, para sermos feitos filhos de Deus. Se o Senhor voltasse amanhã, você tem convicção de que você iria com Ele? É esse tipo de convicção, é esse tipo de vida que Ele nos convida a viver, onde não há dúvida, mas a plena fé no sacrifício de Jesus e na nossa salvação nele, amém? Nós temos pedido de oração aqui: Ana Paula, pedra na vesícula e uma mancha preta no rim. E o Guilherme, ansiedade e pensamentos depressivos. Depressivos. E a Patrícia,
câncer na tireoide. Você pode estender as suas mãos para cá? Câncer, ansiedade e depressão, pedra na vesícula e mancha no rim. Todos vocês têm um nome. Mas agora, porque a Bíblia nos garante que a oração do justo é muito poderosa nos seus efeitos. Então, nessa posição de justiça, de fé, de declarar sobre a vida deles agora transformação, liberdade, cura, em nome de Jesus. Cenários, vocês cessem, vocês mudem. Câncer, morra, suma, desapareça na autoridade do nome de Jesus. Duas literaturas: Vivendo no Equilíbrio entre Graça e Fé, e do E.W. Kenyon, Identificação, um romance na redenção, para que a gente possa se aprofundar mais sobre esses temas vitais, para que a gente esteja bem firmado, alicerçado nas verdades da palavra, que os ventos e as ondas não venham trazer ruína sobre a nossa vida, porque nós estamos firmados no firme fundamento. Amém? Você pode se sentar. Eu vou finalizar com isso. Temor dos homens ou temor de Deus? O que você vai preferir? Porque eu sei, que tinham tantas outras coisas e tantos rompimentos que Deus desejava que acontecessem nessa noite, mas por temor da opinião alheia, acabou se travando. Mas o que vão pensar? O que vão dizer? O que vão achar? Quem foi que justificou você? Quem foi que pagou um alto preço por você? E na mesma posição, tem muitos aqui que sabem que seriam resposta de Deus na vida de pessoas. E assim como Filipe, deveriam ter obedecido no que parece que não faz tanto sentido. Mas o extraordinário está na obediência. E aí assim nós vamos provar de novos níveis, porque é extraordinário obedecer ao Senhor. Então amém, fica para meditação. Deus é bom em todo tempo, amém? Cadê o pastor Vitor?